Henrique e Roberto, agora foragidos, percebem que precisam encontrar aliados improváveis para enfrentar a organização, que ameaça destruir suas vidas. Enquanto isso, Manuela e Gabriel descobrem segredos escondidos no passado de Henrique que podem mudar o rumo da batalha. Mas será que a família conseguirá se manter unida diante de tantas adversidades? Ou o peso das escolhas do passado finalmente os separará de vez? A família Albuquerque estava mergulhada em um pesadelo. O desaparecimento de Luciana trouxe uma sombra pesada para dentro do pequeno apartamento. Henrique, um homem que sempre se mostrava forte mesmo diante das adversidades, estava visivelmente abalado. Cada minuto que passava sem notícias de sua esposa parecia uma eternidade. Roberto, mais maduro do que jamais fora, tentava tomar a frente da situação, enquanto Manuela, ainda jovem, sentia o peso da incerteza e se refugiava no silêncio angustiado. Tudo começou na mesma rotina de sempre. Luciana saiu para o trabalho como faxineira em um dos prédios luxuosos do centro da cidade. No final da tarde, ela deveria estar em casa, para preparar o jantar e ajudar Manuela com os estudos, como fazia todos os dias. Mas aquela noite foi diferente. O relógio marcava 19 horas, depois 20 horas, e Luciana ainda não havia voltado. Henrique começou a ligar, mas todas as tentativas de contato eram frustradas pelo celular desligado. Algo estava errado. Ele sabia disso. O desespero toma conta. Pai, calma. Pode ter acontecido algum atraso ou problema com o ônibus, disse Roberto, tentando acalmar o pai enquanto ele andava de um lado para o outro no pequeno apartamento. Manuela, no canto do sofá, abraçava uma almofada como se fosse a única coisa capaz de protegê-la daquele momento assustador. Mas Henrique, com o olhar perdido e a mente acelerada, sabia que isso era mais do que um simples atraso. Por volta das 21 horas, um toque na campainha fez o coração de todos disparar. Era a amiga de Luciana, Ana, que trabalhava no mesmo prédio. Com um semblante preocupado, ela disse: "Eu vi Luciana saindo do trabalho hoje, por volta das 18 horas. Mas algo me chamou a atenção. Uma van preta estava estacionada do outro lado da rua. Parecia que estava esperando alguém. Não pensei que pudesse ser importante até agora." Essas palavras foram como um soco no estômago de Henrique. Ele imediatamente ligou as peças. A van preta, a ameaça que ele sabia que rondava sua família. Tudo fazia sentido agora. A organização criminosa que os perseguia desde que chegaram ao Brasil havia finalmente dado o golpe mais cruel. A busca começa. Henrique decidiu que não poderia esperar. Ele sabia que a polícia provavelmente demoraria a agir, então tomou as rédeas da situação. Ele e Roberto saíram às ruas, perguntando a qualquer pessoa que pudesse ter visto algo. Começaram pelo trajeto que Luciana fazia diariamente do trabalho para casa. Falaram com vendedores ambulantes, taxistas e até com os moradores de rua que costumavam ficar na região. "Sim, eu vi uma mulher que parecia com a sua descrição", disse um vendedor de pipocas. "Ela estava na calçada, andando rápido, quando uma van preta parou ao lado dela. Foi estranho, mas eu não vi o que aconteceu depois." Henrique segurou o braço do homem, desesperado. "Você sabe para onde eles foram? Qual direção tomaram?" O vendedor apontou na direção de uma estrada que levava aos arredores da cidade, onde havia uma área industrial abandonada. Henrique agradeceu e, sem perder tempo, voltou ao apartamento para pegar alguns suprimentos. Ele sabia que poderia ser perigoso, mas nada o impediria de salvar sua esposa. A fábrica abandonada. A noite estava escura quando Henrique, Roberto e um velho amigo da família chamado César, que conhecia bem a região, chegaram à fábrica abandonada. O lugar era sombrio, com janelas quebradas e um silêncio inquietante. Antes de entrar, Henrique olhou para os dois e disse: "Escutem, não sabemos o que vamos encontrar lá dentro. Precisamos ser rápidos e cuidadosos. Roberto, fique atrás de mim. E César, cubra-nos caso algo aconteça." Os três entraram com lanternas em mãos, tentando não fazer barulho. No chão, havia marcas de pneus recentes, o que confirmava que o lugar havia sido usado há pouco tempo. Mais adiante, encontraram um lenço. Henrique imediatamente o reconheceu. Era de Luciana. Ele o pegou com mãos trêmulas, segurando-o como se fosse a última conexão com sua esposa. De repente, ouviram passos. Apagaram as lanternas e se esconderam atrás de uma pilha de caixas.
Dois homens passaram conversando, mencionando algo sobre a mulher estar no local seguro até a próxima movimentação. Era claro que estavam falando de Luciana. Henrique controlou o impulso de enfrentá-los ali mesmo. Ele sabia que precisava de um plano. Resgate sob pressão. Henrique e seu grupo saíram da fábrica e foram diretamente à delegacia, agora armados com informações suficientes para exigir ação imediata da polícia. Dessa vez, os oficiais entenderam a gravidade da situação e organizaram uma operação para invadir o local. Henrique insistiu em participar, apesar dos protestos. Ele não iria esperar sentado enquanto sua esposa estava em perigo. A operação começou nas primeiras horas da manhã. A polícia cercou a fábrica e entrou em formação. Henrique, apesar de não estar armado, seguiu de perto, movido pela determinação. Dentro da fábrica, os criminosos foram pegos de surpresa. Houve uma breve troca de tiros, mas logo tudo se acalmou. Em um dos cômodos, Luciana foi encontrada. Ela estava amarrada, mas ilesa. Ao ver Henrique, ela desabou em lágrimas. "Eu sabia que você viria", disse ela com a voz embargada. Henrique a abraçou com força, prometendo que nada mais iria separá-los. A decisão final, de volta ao apartamento. A família estava reunida novamente, mas o trauma era evidente. Luciana contou que os criminosos estavam tentando usá-la para pressionar Henrique a desistir de qualquer tentativa de denúncia contra eles. "Eles queriam mostrar que podem nos alcançar. Não importa onde estejamos", explicou ela. Henrique percebeu que, enquanto estivessem no Brasil, nunca estariam completamente seguros. Ele então começou a considerar seriamente a ideia de voltar à Espanha. Não seria uma decisão fácil, começar de novo, abandonar tudo o que haviam construído ali. Mas pela segurança de sua família, ele estava disposto a fazer o sacrifício. O sol nascente pintava o céu com tons de dourado e púrpura, refletindo a esperança, que finalmente iluminava o coração da família Albuquerque. Após dias de angústia, medo e superação, Henrique, Luciana e seus filhos estavam prontos para fechar um ciclo e recomeçar. A decisão fora tomada. Voltariam para a Espanha, a terra que haviam deixado há anos em busca de melhores condições, mas que agora parecia ser o refúgio perfeito para reconstruir suas vidas. No aeroporto, as malas não eram apenas cheias de roupas, mas de histórias, cicatrizes e aprendizados. Luciana ainda tinha no olhar uma sombra das memórias amargas de sua captura, mas também o brilho da mulher resiliente que enfrentou o pior e saiu mais forte. Henrique, por sua vez, sentia o peso das escolhas que fizera para proteger sua família. Ele sabia que, ao partir, estava deixando para trás um pedaço de si, mas também que era hora de recomeçar. Enquanto aguardavam o embarque, os filhos, agora mais maduros após tudo que viveram, trocavam risadas nervosas, cheias de expectativa. Felipe segurava uma foto da avó espanhola que nunca conhecera, sonhando com o dia em que poderia pisar no solo que seu pai sempre descrevera com tanto carinho. Manuela, a caçula, abraçava uma pequena mala rosa, onde guardava uma carta que escrevera para Luciana durante os dias em que temia nunca mais vê-la. O voo para Madrid foi silencioso, mas cheio de emoções internas. Cada um se perdeu em seus pensamentos, relembrando os eventos que os mudaram nos últimos meses. Chegaram à Espanha ao amanhecer. O ar frio do inverno os envolveu, mas também trouxe uma sensação acolhedora. Henrique levou a família diretamente à pequena vila onde nasceu. As ruas de pedra e as casas brancas com telhados vermelhos pareciam intocadas pelo tempo. Quando atravessaram a praça central, os sinos da igreja tocaram, anunciando a chegada de um novo dia e de um novo capítulo em suas vidas. Naquela noite, reunidos em uma antiga mesa de madeira que pertencia aos avós de Henrique, a família Albuquerque fez um pacto. Nunca mais permitiriam que a distância ou as dificuldades os separassem. Eles haviam enfrentado o inferno e voltado mais unidos do que nunca. A simplicidade da nova vida era o que precisavam para curar suas feridas e resgatar o que realmente importava: uma nova esperança. No final, Luciana pegou as mãos de Henrique e disse: "Nós sobrevivemos porque somos fortes juntos. Esse será o nosso novo lar. Aqui, vamos prosperar." Henrique olhou para seus filhos, agora seguros, e respondeu: "Não importa onde estejamos. Enquanto estivermos juntos, seremos invencíveis." Os olhos de todos se encheram de lágrimas.
Mas desta vez eram lágrimas de alívio, amor e esperança. Sob o céu estrelado da Espanha, a família Albuquerque encerrou um capítulo de dor e abriu outro, cheio de promessas e possibilidades. E assim, a história da família Albuquerque nos lembra que não importa o quão difíceis sejam os desafios, o amor e a união sempre encontram uma maneira de nos levar para casa. Afinal, o verdadeiro lar não é um lugar, mas as pessoas que carregamos em nossos corações. Fim. Se gostou dessa história, compartilhe para assistir mais vídeos como esse. Gratidão.